Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo falando sobre a Palavra de Deus esta manhã, no dia 15 de janeiro de 2023. Começo de ano, né? A gente começar mais um ano abençoado por Deus. A gente está falando um pouquinho do início, né? Do mundo, quando Deus criou os céus e a terra, mostrou todo o poder dele para mostrar que nada é impossível para Deus. Ele criou as estrelas, o céu, criou tudo que existe. O que é para Deus atender nossos pedidos? O que é para Deus curar nossas feridas, nossas dores? E muitas coisas, né, que nós precisamos que Deus possa fazer na nossa vida, né? Aqui no capítulo 2, a gente tem meio que o finalzinho de toda a criação, né? Que Deus fala duas coisas, né? Uma é sobre o sábado. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia foi escolhido como dia de descanso. E Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E um pouquinho antes, que fala sobre o início, que fala que toda a erva verde seria para a nossa alimentação e de todos os animais. Então você vê que no início seria a perfeição, né? Então muitas coisas mudaram por causa do pecado do homem, né? Inicialmente a gente não comeria, por exemplo, carne, né? A gente não comeria da carne animal, não teria morte para que nos alimentasse, né? E logo em seguida Deus criou o Jardim do Éden e já colocou uma função para o homem, de lavrar o jardim, né? Então você vê que no mundo que Deus criou, teria o trabalho, né? Não com a fadiga, com todo o cansaço que nós temos hoje, mas o trabalho foi criado por Deus e mostra o quanto é importante, né? É o trabalho em nossas vidas, que ele estaria até no mundo perfeito criado por Deus antes do pecado, ele já foi instituído. Então isso é muito interessante aqui nesse começo. Mas o que nós vamos falar hoje mesmo é sobre o casamento, né? O casamento, o quanto ele é importante, porque Deus criou o homem, e aqui está escrito no capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então Deus viu que para o homem ficar só não era uma coisa boa, que faltava alguma coisa, né? Então Deus criou a mulher. E está escrito aqui: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento nesse mundo é algo importantíssimo, e a gente está vendo nesse mundo de hoje quanto o casamento entre homem e mulher, macho e fêmea, assim como Deus criou, ele é importante e sagrado para Deus. Só há casamento entre homem e mulher, porque foi instituído por Deus. Não é bom que o homem esteja só, foi o que Deus disse. E Deus disse: criarei uma mulher para o homem. E da costela que Deus tirou do homem, Deus criou a mulher, para que completasse o homem. Então nós vemos aí homem e mulher. Se Deus quisesse homem com homem, Deus tinha criado outro homem. E não foi o que Deus fez, né? Para quem tem fé, é sim, sim, não, não. E é o que está escrito na palavra de Deus, né? E o casamento é algo importantíssimo que muitos vêm desvalorizando, né? Deus criou um homem e uma mulher. Então o casamento é uma vez só. O casamento é algo para que você, até digo para os jovens, que tenham muito cuidado quando for escolher o seu par, porque hoje em dia existe o namoro que foi instituído pelo mundo, né? Isso não foi criado por Deus, namoro, né? Você ter contato físico, beijos, abraços e muitas outras coisas fora do casamento não é instituído por Deus, não é bíblico de forma nenhuma. Então não há namoro na Bíblia, né?
Então, a homem e a mulher, assim, quando o jovem, com uma certa idade, tiver maturidade para que acha que já pode se casar, aí é o momento de você sim conhecer alguém, conhecer um jovem, conhecer bem ele, a família dele, saber se é um cristão verdadeiro e saber se é um homem de verdade. Que não venha se decepcionar no futuro, como a gente vê muitos que entram em casamentos falidos, né? Casamentos que não têm futuro porque não escolheu certo o seu par. E muitos até acham que escolheu certo e mesmo assim dá errado. Então é muito importante que a escolha seja feita muito certo e que não seja levado só por diversão, porque os jovens hoje que querem namorar só por diversão, para passar o tempo, para divertir, não é assim, né? É importante que tenha a maturidade para saber que a junção entre homem e mulher é o casamento e é para sempre. Então precisa ser levado com muita seriedade porque traz muitos problemas, né? Então no mundo a gente vê gravidez indesejada, jovem que engravida de um, engravida de outro, tudo isso gera um conflito, a gente nasce criança sem pais, às vezes sem mãe, a mãe que não tem muita maturidade, fica jogada. Tem muitas consequências negativas, ou quando o casamento é desfeito e o filho fica sem pai, fica sem mãe, que foi o meu caso, por exemplo, né? O casamento dos meus pais foi desfeito. Então é muito importante que isso afeta muito a criança, né? E o desenvolvimento dela. É muito importante que você tenha a maturidade de escolher muito bem o seu par, para você jovem. Escolha muito bem o seu par, porque ele é para sempre. O casamento foi instituído para que seja para sempre. Então, e para aqueles que são casados, é muito importante que a mulher respeite o marido, respeite a autoridade no marido dada por Deus. E que não é autoridade também de brutalidade ou de ignorância, de forma nenhuma. Que o homem venha tratar a esposa como uma companheira realmente, a mulher também trata o esposo como um companheiro, com muito respeito sempre, com muito amor. Né? É muito importante que o homem trabalhe, sustente sua família e que a mulher crie seus filhos e cuide da casa. E aquela que quiser trabalhar fora, que o homem tenha entendimento, se é da vontade dela, que ela trabalhe. Mas o que é muito ruim muitas vezes, porque isso traz para a mulher um trabalho sobrecarregado, né? Ela acaba tendo que cuidar dos filhos e trabalhar ainda fora, né? Isso é um peso. Então, a mulher, por exemplo, o que foi instituído por Deus, a mulher pode cobrar do homem, sim, de sustentar a casa, de trazer o alimento, assim como o homem também cobrar a mulher de cuidar da casa, né? No caso, dos filhos. Isso foi instituído por Deus. Mas no mundo de hoje, eu sei que falar isso parece um absurdo, né? Porque o feminismo entrou no mundo e as pessoas fazem o que bem entendem, vivem a vida do jeito que bem entendem e fazem o que querem, né? E as mulheres querem ser não só iguais, mas como maiores do que o homem. Toda a maldade que o homem fez, as mulheres querem fazer também, se tornando líderes, né? Mas que não seja assim no meio cristão, né? Que tenha realmente o companheirismo entre homem e mulher, que tenha entre o marido e a esposa uma cumplicidade, tenha amor, tenha respeito e uma igualdade de direitos ali, mas que a mulher sempre respeite o marido, assim como também respeite a esposa, para os casamentos cristãos venham a dar certo e que não haja separação, que não se separe por qualquer motivo, né? Então muitos usam a palavra de Mateus lá para falar que mas você pode, em caso de traição, separar e casar de novo. Eu não entendo assim. Está escrito que você pode separar, já que se for uma coisa insuportável ou algo insuportável, mas não casar de novo, né? Que a pessoa que faz isso está pecando. Então eu falo isso principalmente para os que são casados, valorize o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo, e para os que ainda querem se casar, escolham bem com quem você vai se envolver. Já tenha em mente que o casamento, já tenha em mente um relacionamento para casamento, e não só por namoro, diversão. Jovem de 15 anos, 16, muitas vezes querem já namorar, eu sei, mas ainda não é a hora muitas vezes, né? Porque você não vai casar com 15, 16, você pode conhecer alguém. Então fique ali conhecendo, realmente conheça a família, fiquem na amizade, orem juntos até chegar o momento que decidirem se casar.
Deus abençoe a todos grandissimamente. Tragam todas as bênçãos e até o próximo vídeo. Amém.